Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar, mas você pode ir também nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Eu sempre deixo o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube, portanto você pode acompanhar as nossas publicações tanto no formato em áudio quanto no formato em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no nosso material em vídeo também. E hoje vamos falar sobre inovação. Na verdade, vamos retornar com uma série que eu comecei a fazer lá em 2023, Dilemas da Inovação. E é claro que inovação é um tema importante, super instigante. A gente está sempre tratando de inovação aqui no canal, mesmo quando o episódio não é 100% dedicado à inovação, a gente acaba sempre tangenciando o tema, porque inovação tem a ver com criação de valor, logo tem a ver com proposta de valor, tem a ver com produtos e serviços melhores e tem a ver com competitividade. E aí, desde lá de 2023, eu gravei acho que uns 3 ou 4 episódios dedicados a essa série, Dilemas da Inovação, e minha ideia sempre foi retornar a esse assunto para detalhar alguns outros aspectos que nesses episódios que eu tinha gravado não foram tão detalhados assim. É claro que eu vou deixar o link para esses episódios antigos aqui na descrição desse episódio de hoje. Também naquela época, um detalhe, né? Naquela época eu só fazia a versão do podcast em áudio, eu só fazia em vídeo quando tinha convidado, mas quando eu gravava sozinho, como é o caso desse aqui, tinha só a versão em áudio. Ainda assim, você tem os links no YouTube, então tem todos esses episódios, mesmo os que só tem a versão em áudio, também estão disponíveis no YouTube, portanto vale a pena. E aí eu vou criar uma playlist para isso, vale a pena depois ouvir esses episódios anteriores, porque eu também abordo tópicos interessantes referentes a esse universo da inovação. E assim, é claro que a inovação está em tudo que a gente faz, a inovação é a mola propulsora do desenvolvimento e do desenvolvimento em todos os aspectos, mas é claro que a gente está falando em especial do desenvolvimento econômico, e é importante que a gente retome esse papo e, se tudo correr bem, a gente vai ter ao longo dessa temporada mais e mais episódios dedicados à inovação. Eu acho que um ponto importante, um ponto sempre importante de partida é entendermos o conceito de inovação, para depois a gente fazer o link de por que a inovação é tão importante no mundo dos negócios e para a economia como um todo. Porque a ideia hoje, já que a ideia hoje é falar de proposta ampliada, antes de chegar na proposta ampliada, a gente precisa falar desses conceitos básicos. Então, muito rapidamente, quando a gente pensa em inovação, existem uma série de definições possíveis. Eu gosto de sintetizar inovação como novas formas de você gerar valor. Novas soluções, novas ferramentas, novos sistemas, novas tecnologias, novas metodologias que ajudam indivíduos ou grupos de indivíduos ou empresas a desenvolverem melhor algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho, algum tipo de tarefa. E com isso, gera-se mais valor. Então eu posso ter inovação porque encontrou-se uma maneira mais eficiente de se produzir alguma coisa ou de chegar-se a um determinado resultado. Ou eu posso estar falando de inovação porque criamos soluções e tecnologias melhores às tecnologias que existiam anteriormente, não necessariamente mais eficientes, mas são tecnologias mais impressionantes e que têm uma capacidade de entrega maior. Um exemplo
hoje inteligência artificial, possivelmente a nível de estrutura de custo e até a nível de eficiência energética, a inteligência artificial despende muito mais do que outras mecânicas para que a gente possa pesquisar conteúdo e base de dados na internet, como mercado de buscadores. Mas ainda assim é uma inovação mais valiosa, ou pelo menos tende a se mostrar mais valiosa ou ser vista como mais valiosa, porque tem uma capacidade de entrega maior. Portanto, sempre que eu melhoro alguma coisa, que eu tenho soluções mais inteligentes, ou que eu tenho mecânicas, metodologias, ou sistemas, ou ferramentas, enfim, que me permitam desenvolver algum tipo de tarefa, ou então que criem finalmente uma solução, disponibilizem finalmente uma solução para um determinado problema que existia antes e que talvez a gente não tivesse uma solução tão simples assim, aí a gente está falando de inovação. Portanto, inovação não é invenção. Inovação está muito mais próximo do que na área de administração a gente chamaria de um processo de melhoria contínua. E aí, agora entendendo esse conceito básico de inovação, que não se trata necessariamente de uma invenção, é claro que a gente pode ter invenções que geram inovações, mas não necessariamente uma inovação é uma invenção, é algo totalmente novo, que surgiu do zero. Às vezes são pequenos ajustes que vão proporcionar que aquela ferramenta ali, ou aquele produto, ou aquele sistema, ou aquela plataforma, ou aquela mecânica, metodologia, enfim, gerem resultados melhores, e assim você tem um ganho de performance. Se eu tenho um ganho de performance, eu tenho maior valor sendo entregue. E aí, olhando pela perspectiva econômica como um todo, quando eu tenho tarefas que são desempenhadas a partir de ferramentas, de instrumentos que geram maior valor, eu sempre vou ter um ganho econômico, mesmo quando eu não estou tratando de algo que necessariamente eu vou vender. Portanto, a gente pode ter inovação na esfera pública, também na gestão pública, eu posso ter inovação em projetos sociais, eu posso ter inovação não necessariamente só em projetos que tenham natureza lucrativa. Inclusive, num dos últimos episódios a gente falou de gestão pública aqui. Portanto, a inovação, ela para ser inovação, para ser enquadrada como inovação, de fato, ela tem que ter um componente de maior geração de valor. Ou porque é mais eficiente, ou porque economiza-se tempo, ou porque chega-se a resultados muito diferentes e muito melhores do que os que se tinham anteriormente, ou porque permite novas atividades, novas ações, enfim. Mas, de alguma forma, eu estou entregando maior valor ali. Se eu estou entregando maior valor, em algum momento isso vai se converter em números, vai se converter em mais dinheiro. Portanto, se eu estou falando de uma inovação na sociedade, isso tende ou deveria gerar uma inovação, um ganho social pela perspectiva econômica, né? Então aquela sociedade tem um impacto menor, por exemplo, de determinado problema. Então imagina que a gente cria alguma coisa que consegue reduzir o volume de acidentes fatais no trânsito. E as fatalidades no trânsito, elas geram também um impacto financeiro. Famílias, empresas são impactadas. Você tem um impacto direto ali social e econômico. Então, se eu consigo reduzir o número de acidentes de trânsito, o número de fatalidades ou o número de pessoas que se ferem com maior gravidade nos acidentes de trânsito, eu indiretamente tenho um ganho também, no final das contas, que é um ganho econômico. Quando a gente fala de mercado propriamente, de mercado de bens de consumo, aí a coisa fica ainda mais óbvia, né? Porque cada vez que eu penso em inovação, ou seja, eu penso em produtos ou serviços ou sistemas e processos, falando da empresa como um todo, que são capazes de gerar maior valor para a própria empresa ou para o consumidor final. E aí o consumidor vai querer usar daqueles produtos ou serviços ou plataformas porque justamente para ele vai se tornar mais interessante e em algum momento economicamente aquilo se compensa também. Portanto, é óbvio que a inovação é super importante dentro de um cenário competitivo, como é o cenário empresarial, porque ele garante vantagem competitiva. Vantagem competitiva também é um tema que a gente aborda
em praticamente todos os episódios aqui do canal, mesmo quando a gente não fala diretamente de inovação, mas a gente está sempre falando das estratégias, das abordagens e daquilo que as empresas fazem para sair na frente, para estar em melhor situação diante dos seus concorrentes. E aí, vejam que a inovação é o que gera maior valor, é aquilo que eu entrego ali que é capaz de gerar maior valor para mim mesmo ou para o meu público-alvo, para quem eu estou vendendo alguma coisa. Então isso tem que se traduzir, né, se a gente fosse usar uma linguagem bem do senso comum, em produtos e serviços melhores. É claro que nem todo produto ou serviço que o público vai classificar como melhor é necessariamente uma inovação. Alguns produtos e serviços são muito mais levados pelo hype, algumas vezes tem uma análise do público que é muito subjetiva, por conta daquilo que aquele produto ou serviço ou aquela marca significa, pelo histórico que tem. Então, muitas vezes o produto é bom, pode ser classificado ali pelo público como o melhor, mas não necessariamente algo inovador. E, inclusive é um ponto também que eu já critiquei aqui no canal inúmeras vezes, com produtos, por exemplo, sempre que eu gravo com o nosso querido Renan Peixoto para falar do mercado mobile, uma das coisas que se coloca é que Apple principalmente quase não traz nada de inovador, tá? Só requentando a fórmula ali ano após ano. Samsung e outras, Samsung talvez ainda tente fazer alguma coisa mais inovadora, talvez por conta dos aparelhos dobráveis e tudo mais, mas sim, existe uma tendência natural que o mercado se acomode e ele passe a usar e abusar mais daquelas fórmulas prontas, ou seja, modelos que já foram consagrados, que já foram validados, que já deram certo, e a galera continua utilizando daquilo ali porque sabe que vai conseguir fazer dinheiro, né? E daí também a história do dilema da inovação, que num próximo episódio a gente vai focar especificamente no dilema, né? Mas essa é uma pista para vocês entenderem o porquê das empresas focarem tanto nos modelos já consagrados e não ousarem, não arriscarem tanto com grandes mudanças, com mudanças muito radicais, porque isso pode colocar todo o negócio em xeque. Mas aí a gente vai tratar disso num dos próximos episódios da série. Portanto, vejam, em cenários competitivos, como é o cenário mercadológico, de maneira geral, eu preciso de produtos e serviços melhores. Produtos e serviços melhores, por uma perspectiva do marketing associada à inovação, são produtos e serviços que geram maior valor agregado do ponto de vista do consumidor. Como eu já alertei vocês, muitas vezes o consumidor não entende muito bem o que é inovação e ele pode classificar mesmo produtos que não tem nada de inovador, mas como produtos muito superiores, por uma perspectiva de performance talvez, ou por uma perspectiva mais subjetiva. Mas de todo modo, se eu estou em cenários realmente muito competitivos, a tendência é que a saída esteja na inovação. Por quê? Porque todo mercado que se desenvolve, ele acaba caindo num problema de paridade. O que é o problema de paridade, que a gente já tratou aqui, já tangenciamos esse tema em outras falas? É quando você não tem uma diferença clara entre produtos ou entre serviços de diversos concorrentes diferentes, porque todos eles são capazes de entregar mais ou menos a mesma proposta de valor. O que é a proposta de valor? É o conjunto de benefícios que é entregue por uma oferta, por um produto ou por um serviço. Como eles conseguem todos entregar mais ou menos a mesma proposta de valor, o consumidor tem uma maior dificuldade de entender a diferenciação entre aquelas ofertas. Portanto, se ele não vê diferença significativa entre elas, possivelmente, o que vai pesar mais nessa decisão de compra? Uma primeira opção, certamente, é o preço, né? É claro que a gente vai ter outros fatores aí que influenciam, marca, reputação que a empresa possui, tudo isso também conta. Mas, em linhas gerais, quanto mais em situação de paridade eu tenho um mercado, mais esse mercado é forçado a praticar menores preços. Porque justamente se ninguém vê diferenciação, pela lógica simples ali do custo-benefício, da equação custo-benefício, as pessoas vão querer pagar o mínimo possível, porque estão vendo que não existe nenhuma diferença significativa
entre as ofertas. E aí, uma das tarefas principais, talvez a tarefa principal de um departamento de marketing, seja justamente trabalhar essa oferta e garantir que a nossa oferta, a oferta da nossa empresa, se mantenha como uma proposta ampliada. Para quem já estudou um pouquinho de administração, existem os níveis de produtos, né? Desde a oferta mais básica, calcada ali, baseada ali num benefício central, algum tipo de benefício que é entregue, até chegar na proposta, na oferta no caso, ampliada. A oferta ampliada é justamente aquela que possui algum nível de diferenciação. Portanto, seria mais ou menos assim: inicia-se uma corrida, alguém sai na frente. Esse alguém é o pioneiro. Até a gente falou sobre isso num episódio recente também, sobre DeepSeek e a concorrência entre inteligências artificiais americanas e chinesas. Então, alguém sai na frente. É óbvio que esse pioneiro, ele tem inicialmente muito mais dificuldade, porque ele está desbravando esse mercado e ele está aprendendo com os próprios erros. Quem vem na sequência pode cometer os erros também e vai ter esse processo de aprendizado também, mas em muitas situações vai já olhar para os erros que o pioneiro cometeu e esses, pelo menos, já vão ser evitados. Ou seja, quem está ali na sequência, seguindo o pioneiro, já se beneficia, direto ou indiretamente, de todo o aprendizado que o pioneiro teve. E se beneficia também do nível de maturidade do mercado, ou seja, o quanto aquele mercado já amadureceu, o quanto ele já evoluiu, e aí o camarada entra nesse mercado quando ele já está muito mais consolidado. E isso é estratégia escancarada assim, de muitas empresas. A própria Apple, quando ela entra no mercado de smartwatches, e hoje ela é a principal, não tenho números atuais, mas ela até um ano e meio atrás figurava como a principal vendedora de smartwatches do mundo, mas ela entrou, deixou para entrar, ser uma das últimas, quando o mercado já estava mais amadurecido. Então ela esperou que Pebble entrasse, que muitos anos depois outras marcas mais voltadas para o público esportivo, aquela Garmin e outras entrassem, e depois Sony, Samsung, LG entrassem, e aí sim ela entra, e aí já consolidado todo esse aprendizado que as outras tiveram e que, obviamente, consolidado também o maior nível de amadurecimento desse mercado, ela já entra numa situação muito mais tranquila. Óbvio que isso não é um demérito, a Apple oferece excelentes produtos e um excelente ecossistema de serviços, e isso é que ajudou a consolidar. E aí, por mais que ela tenha sido uma das últimas a chegar, mas ela tem uma força muito grande para se consolidar, porque o Apple Watch não é um dispositivo isolado, mas ele passa a integrar toda uma família de outros dispositivos e todo um ecossistema. E aí, justamente por isso, ele tem uma maior facilidade de penetração no mercado que outras marcas. Então vejam que esse aprendizado que o pioneiro tem, ele vai ser usado pela concorrência. E em muitas situações, o pioneiro acaba perdendo força e, de repente, saindo até do mercado. Se eu continuar nesse exemplo dos smartwatches, a Pebble saiu do mercado. Existe até uma história que eu vi esses dias que, de repente, eles vão voltar. Alguém comprou a marca Pebble, agora não sei dizer quem foi, não me lembro agora, mas depois a gente busca essa informação. Mas eles querem voltar com o Pebble, mas o Pebble, que foi lá atrás o pioneiro, a sensação, ele desapareceu do mercado. E aí, qual é a saída, então, Bruno, nesse cenário, ou em cenários que são mais competitivos, onde está todo mundo buscando desenvolver produtos e serviços mais inovadores, ou seja, que geram maior valor agregado? Qual é a saída? Bom, a saída é a gente trabalhar sempre pela perspectiva da inovação, gerando propostas, ou seja, ofertas ampliadas. A proposta de valor ampliada é aquela que possui diferencial competitivo, que é capaz de entregar maior valor para o mercado consumidor.
E por isso a proposta ampliada é a grande responsabilidade do marketing. É um grande erro, e no próximo episódio dessa série a gente vai falar sobre os limites ali de atuação do marketing, até onde o marketing consegue ir, mas é um grande erro quando entende-se o marketing apenas por uma perspectiva operacional, outro tema que a gente já tratou aqui em inúmeros episódios, então não vou nem botar link, que é muito episódio que a gente já falou sobre isso, mas é um erro quando você entende o marketing por uma perspectiva puramente operacional e por uma perspectiva puramente promocional, ou seja, um departamento de marketing que só está preocupado em fazer campanhas publicitárias, em tornar um produto mais conhecido, mas é incapaz de fazer uma análise de mercado e uma análise do setor. E principalmente quando ele é incapaz de desenvolver inovação. E uma empresa que é incapaz de desenvolver inovação, ela pode até sobreviver porque ela de repente tá num contexto ali que é muito moroso, muito tradicional, que tem pouca competição, ou que é muito regulado, ou então porque é uma economia muito fraca, subdesenvolvida. Mas em cenários verdadeiramente competitivos, a inovação é o motor para o desenvolvimento e para manter a vantagem competitiva de uma empresa. Portanto, uma empresa deveria ter como foco central o seu trabalho voltado para a inovação, e deveria ser responsabilidade de qualquer departamento de marketing sério estar sempre pensando em como eu mantenho a minha proposta de valor ampliada, como eu mantenho a minha proposta de valor à frente de outras propostas de valor que a concorrência está sempre soltando por aí. Infelizmente, isso não é uma regra muito seguida. Na maioria das vezes, você não tem as empresas trabalhando inovação como deveriam, ou se trabalham inovação, é uma inovação só para inglês ver, é uma inovação só no discurso, mas é um discurso falacioso, ou então quando se pensa em inovação única e exclusivamente pela perspectiva de economia de recursos, economia financeira. Então tudo que for para cortar custos as pessoas vão olhar e burramente vão classificar como inovação. Mas se eu não estou gerando maior valor e não estou gerando vantagem competitiva para a empresa, mesmo que eu esteja economizando alguns trocados, isso vai ser classificado como inovação? Ou então quando eu estou fazendo óbvio, que é economizar o que todo mundo está fazendo também naquele setor, isso vai ser classificado como inovação? É claro que não. Então vejam que para um trabalho sério, pela perspectiva do marketing e pela perspectiva da estratégia empresarial, a inovação tem que ser a mola propulsora e tem que ser o núcleo direcionador de todo esse trabalho. E aí, o desenvolvimento disso, o resultado desse trabalho, o resultado desse desenvolvimento seria o quê? Eu gerar propostas de valor ampliadas, ou seja, propostas de valor que são superiores às outras propostas de valor, e com isso eu estaria sempre na dianteira, eu estaria com melhores produtos e serviços, eu estaria com o maior apelo junto ao consumidor, eu seria a preferência do consumidor e teria produtos e serviços de maior valor agregado. Então isso tem um efeito também na maneira como você precifica o seu produto, é claro, porque se eu consigo fugir do efeito de paridade, isso significa dizer que eu estou precificando melhor, possivelmente eu vou ter melhores margens e vou ter também maior volume de vendas, o que é o melhor dos mundos. Então vejam como a inovação, ela desempenha um papel central dentro de qualquer estratégia empresarial e dentro de qualquer estratégia de marketing. Bruno, mas por que eu não vejo isso sendo feito aí a todo momento e por todas as empresas? Primeiro, porque não é algo óbvio, a maioria dos gestores ou diretores ou executivos não tem necessariamente essa visão. Segundo, que a boa parte das empresas estão focadas em resultados no curtíssimo prazo e inovação demanda investimento, demanda pesquisa, demanda análise e aí ninguém quer fazer. E terceiro, por incompetência mesmo, porque as pessoas não sabem nem o que estão fazendo, não fazem a menor ideia, não conhecem os conceitos, os fundamentos básicos, não leram os livros essenciais dessa bibliografia de marketing de negócio e ficam só lendo livros de autoajuda empresarial. Então é óbvio que elas só vão fazer atrapalhada porque elas não fazem a menor ideia de como isso deveria funcionar. E por fim, porque inovação é difícil mesmo, inovação é algo complicado, não é simples de fazer, então é natural que boa parte das empresas,
pelo fato de ser complicado, pelo fato de ser arriscado, demandar investimentos a médio e longo prazo, é natural que boa parte das empresas não esteja muito bem disposta a seguir nesse caminho, e elas prefiram muito mais ser empresas seguidoras, vão esperar que alguém inove para depois tentar correr atrás desse prejuízo e ganhar uma fatiazinha desse mercado. Tem um episódio também do Talk to Biz que eu falo especificamente sobre isso, sobre empresas Me Too. Eu vou localizar aqui o número do episódio e se você está assistindo em vídeo, tá aí na tela agora a capa do episódio, mas eu vou deixar o link também na descrição desse conteúdo de hoje. Por isso, por essas e outras, para a gente fechar, a proposta de valor ampliada é a principal função de um bom departamento de marketing. Um bom departamento de marketing, um departamento de marketing que se preze, ele tem que trabalhar orientado à inovação, porque a partir do momento que eu gero produtos e serviços de maior valor agregado, eu estou me afastando do efeito de paridade e estou ganhando em vantagem competitiva. Bom, a gente vai voltar a esse tema, como eu disse, eu quero fazer uma série sobre inovação, então a gente vai ter mais alguns episódios e eu espero que vocês continuem acompanhando aqui o nosso trabalho. O Talk to Biz vai ficando por aqui, o nosso podcast está disponível nas principais plataformas do ramo e sempre fica o meu pedido, se você gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos. Aqui não tem autoajuda corporativa, né? Então vamos ajudar esse bom conteúdo, esse conhecimento qualificado a chegar a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos. Até lá.